Hoje nós estamos falando sobre os tipos de testamento, quando você pode fazer, quais são aqueles que nós temos. Aí a gente pediu, claro, para você participar. O que você colocaria no seu testamento? Bom, a Jennifer Oliveira, que você vai acompanhar aí, o que ela escreveu? Eu deixaria uma carta amistosa aos meus filhos, tentando contar a minha perspectiva de vida para eles e pedindo, implorando para que eles mantenham o seu caráter sempre amistoso e bom, que eles fossem justos e amorosos. Explicaria que não é todo mundo que merece isso deles. Pediria para que eles ficassem, aos cuidados do meu irmão mais novo e deixaria registrado as notas que tenham a receber. Não era muito, não, mas dava para comprar umas coisas para eles recomeçarem a vida ao lado do meu irmão. Que lindo isso, muito não bonito. É carinhoso? Ela pode fazer isso. Pode. Isso é muito importante, né? Até das pessoas entenderem. Eu falo que nós advogados, a gente tem que atuar como agente de informação e traduzir aí a lei para a população. No testamento, eu não preciso deixar só o caráter patrimonial. Eu posso, inclusive, gente, deixar lá no testamento quem que eu quero que cuide do meu pet. E eu posso vincular, por exemplo, eu vou deixar uma casa ou um dinheiro que está numa conta e eu deixar ali, para aquela pessoa, para você receber esse dinheiro, você vai cuidar do meu cachorrinho. Você vai precisar cumprir algum ônus, alguma tarefa ali. Então, eu posso fazer esse tipo de vinculação e se a pessoa não cumpre, ela vai, como se ela não fosse receber aquele bem. Então, o encargo que eu coloco dentro do testamento, eu posso colocar disposições, por exemplo, quero nomear um tutor para o meu filho. Estou com medo, porque assim, é claro que o tutor é o pai e a mãe, mas na ausência de ambos, eu posso escolher uma pessoa para deixar. Então, muitas pessoas têm assim, eu tenho medo de com quem que vai ficar meus filhos, como é que vai ficar? Você pode nomear um tutor, inclusive colocar um encargo. Para você receber certa coisa, você vai ter que cuidar do meu filho, você vai ter que cuidar do meu cachorro. Tem uma amiga nossa, Alessandra, vejo muita gente que deixa testamento, mas a vontade da pessoa que morre raramente é atendida. É a opinião dela. Isso acontece e eu posso contestar o testamento daquela pessoa? Essa é uma excelente pergunta. E a verdade é que se você cumpriu todos os requisitos, esse testamento vai ser cumprido após a morte. Eu só posso anular um testamento quando contém um vício de vontade. Então, a pessoa foi coagida a fazer aquele testamento, houve algum dolo ali que alguém forçou ela a fazer aquele testamento, houve alguma fraude. Mas isso, gente, é muito difícil, vai precisar de uma ação judicial para comprovar esse tipo de vício, que a gente chama, no direito de vício do consentimento, para que seja anulado esse testamento. Uma outra forma de acontecer das pessoas invalidarem aquele testamento é quando falta algum requisito de formalidade. O que é um requisito de formalidade? Faltou a assinatura de alguma testemunha, ou uma testemunha que assinou não podia. Às vezes a pessoa que fez o testamento colocou coisa que ela não podia colocar lá dentro. Aí, nesse caso, a vontade não vai ser feita após a morte. Por quê? Porque faltou requisito. Daí a importância de você prestar atenção e contratar um profissional para não acontecer isso. No testamento eu posso fazer só para deixar para as filhas terem direito, tirando o direito dos genros? Os genros, precisam estar no testamento? É a dúvida dessa amiga nossa. Não, gente, o genro ele não precisa estar no testamento, mas a gente tem que ficar atento ao regime de bens, Eu gosto de falar porque muita gente confunde as regras do divórcio com inventário. Eu sou especialista em inventários, E quando a gente vai para o divórcio, se eu coloco lá, eu posso opor em testamento uma cláusula de incomunicabilidade. O que é a cláusula de incomunicabilidade? Como o próprio nome já diz, torna aquele patrimônio incomunicável com o cônjuge, independente do regime de bens. Mas essa cláusula ela só tem validade em um eventual divórcio. Então, se o seu João era casado com a dona Maria e recebeu um bem em testamento da mãe com essa cláusula, não entra no divórcio dos dois. Mas se o seu João falece hoje, esse bem que ele recebeu do pai se torna um patrimônio particular. Aí eu tenho que olhar para o regime de bens para saber se o cônjuge vai ser herdeiro ou não. Por falar em cônjuge, a Juju que está acompanhando, um beijo, Juju. Quando ao cônjuge, ainda assim posso fazer um testamento? Sim, pode sim. Muito bem. Como é feito o inventário? Bom dia, tudo bem? Como é feito o inventário? Sem eles, a gente não vende o imóvel, a Deise do Tayamã, aproveitando que você está aqui especialista em inventário para te perguntar. Excelente pergunta. E sim, gente, para você passar o nome de um bem que está no nome de uma pessoa falecida para o nome de alguém que está vivo, você vai precisar obrigatoriamente fazer o processo de inventário. Muita gente presta muita atenção, porque muita gente fala assim, tem um imóvel ali de inventário que os herdeiros estão vendendo bem barato. Cuidado que pode ser cilada, porque esse vender muito barato não é a compra e venda propriamente dita. Se você não consegue registrar lá no cartório, não é compra e venda, é cessão de direitos hereditários. E existe um risco envolvido nisso. Você já pensou se aquela pessoa, aquele herdeiro que está vendendo para você, não vendeu para outro?
Ou ainda, como é que não existe cessão de bem singular antes de finalizado o processo de inventário? Então, como que ele está te cedendo um bem se nem sabe se ele vai receber aquele no final do inventário? E se o falecido tinha alguma dívida? A dívida pega esse bem, o herdeiro acaba não recebendo nada. Se o herdeiro tem alguma dívida. Então, é por isso da importância do profissional especialista, até para fazer uma análise de risco, que é o que a gente chama de due diligence imobiliária, para ver se compensa mesmo comprar aquele bem que está na promoção, né? Que está barato, mas às vezes o barato sai caro. Sai caro, né? Minha filha é única, também outra amiga nossa aqui, a Edna. E o pai e os avós já morreram. Os tios venderam as casas e não deu nada para ela ainda. Qual o direito dela? Eu queria um casal de netos, posso deixar 50% para eles? Pode, você pode deixar 50% para quem você quiser. 50% é o que a gente fala que é a parte disponível. Eu posso deixar até para o seu Zé ali do bar da esquina, para a sobrinha, para a filha. 50% você pode deixar para quem você quiser. Agora, só quando tem herdeiros necessários, aí metade sempre vai para esses herdeiros em partes iguais. Estou impressionada com a participação da turma aqui, viu, Maria Júlia? A pessoa em vida pode dar o bem para quem desejar, mesmo tendo herdeiros? A pessoa não quis identificar. Pode sim. Você pode doar todo o seu patrimônio, desde que respeite a legítima individual de cada herdeiro que eu falei há pouco tempo atrás, né? Pega o patrimônio total, divide por 2, pega esse valor, divide pela quantidade de herdeiros necessários. E aí, você pode sim, desde que você respeite o que cada um está recebendo, porque senão pode ter uma ação de declaração de doação inoficiosa para anular essa doação que foi feita. E a segunda coisa, a pessoa que está doando, ela não pode ficar resumida ali em insolvência. Então, se ela vai doar todo o patrimônio dela, algum bem, pelo menos, ela vai ter que fazer uma reserva de usufruto. Para que é essa reserva de usufruto? Por exemplo, eu estou doando bem para você, certo, mas eu estou reservando para mim o direito de receber os aluguéis daquele bem. Então, eu vou ter uma renda para mim. Não é como se eu fosse ficar, por exemplo, sem nada, sem receber nada. Nossa, é tão minucioso, né? Tem essa amiga nossa aqui, ela quer deixar um testamento. Eu vou tentar entender aqui o que ela pediu. Ela disse que doou em vida um apartamento para um dos filhos dela. Ela tem 3 filhos. A casa que eu moro, eu não estou entendendo aqui direito, mas assim, ela está muito preocupada porque ela passou esse apartamento para um dos filhos dela. E com as condições de quando vender, a casa que moro, está muito confuso. Minha Flor, eu vou tentar aqui passar para Maria Júlia, porque eu não estou entendendo o que você está pedindo aqui para ela. Eu não sei se ela quer vender a casa para que os 2 filhos possam ter uma segurança. Olha, para você saber se essa doação feita para um filho tá ok, aí você tem que pegar o seu patrimônio total para ver se esse valor do total, o tanto que equivale a esse imóvel que você doou, tá dentro da legítima individual daquele herdeiro, se respeitou a legítima individual. Segunda coisa, doação de ascendente para descendente, ou seja, de pai para filho, eu não preciso da anuência dos demais herdeiros. Eu só preciso respeitar a legítima individual. Mas quando eu falo de compra e venda de ascendente para descendente, vamos supor que ela quer vender essa casa para algum dos filhos, aí vai precisar da assinatura dos demais irmãos ali, né, dos demais filhos. Nós temos vários tipos de testamento, como a Maria Júlia Cardoso mostrou aqui para gente. Particular, privado, a gente tem os outros ali que envolvem, né, militares, o pessoal que trabalha na aeronáutica, enfim. Agora, a gente tem um testamento que é muito curioso, que é o testamento cerrado. Eu não sei se a gente tem a imagem aí, que é um testamento todo costurado, fechado. Ele parece algo do tempo medieval, Maria Júlia. Eu queria que você explicasse pra gente. Literalmente esse aí, isso, gente. Ele é cerrado, fechado, lacrado. Cerrado vem de lacrado, né? E por que esse testamento é assim? É no sentido de que ninguém consegue ver o teor desse testamento até após a morte. Então, o tabelião, você vai fazer esse tipo de testamento aí dentro do cartório, ele vai cerrar, ou seja, fechar, lacrar, e se tiver qualquer indício de que ele foi aberto, que ele foi rasurado, que ele tentar abrir ele ali, esse testamento ele não vai ter validade após a morte. Ele só vai ser aberto em frente ao juiz após a morte, na ação de abertura, registro e cumprimento de testamento. Eu soube de um caso que as traças comeram este testamento. Olha isso, gente, é complicado. Olha como que, né? Por isso todo o cuidado de informar também a família que existe esse testamento e que ele está em algum lugar seguro. Sim, mas né? assim como o testamento público, esse daí também é feito em cartório, então ele fica registrado. E quando você falece, a certidão vai acusar a positiva e vai ser, porque é uma certidão obrigatória no inventário. Não consigo finalizar o processo de inventário se eu não entrar com essa ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, porque ela vai estar acusando positiva. Mais uma pergunta chegando aqui para essa excelente, competente advogada que é a Maria Júlia. Olha só, minha tia não tinha filhos e pais já falecidos. Tinha uma irmã e uma sobrinha. Deixou
um testamento com tudo que ela tinha para uma amiga. Isso pode? Ela fez à mão na hora da morte, ela estava com Covid. Você pode sim deixar, se ela não tinha nenhum pai, nem mãe, nem filho, nem neto, nem bisneto, nenhum cônjuge, nenhum companheiro, não tinha nenhuma dessas pessoas vivas, né? Nenhum ascendente, descendente, nem cônjuge, nem companheiro, ela pode deixar assim para amiga. Agora, gente, a gente pode fazer, o testamento ele é um ato essencialmente, né, revogável. Então eu posso fazer um testamento hoje, daqui a um mês eu quero fazer outro, eu posso fazer outro. Num dia de morrer eu quero fazer outro, eu posso fazer outro. Significa que os demais perdem a validade? Não necessariamente. Os demais só perdem a validade se eu expressamente eu colocar lá os demais testamentos não terão validade, ou se no último eu colocar alguma cláusula que vai totalmente contra alguma que eu falei antes. Aí vai valer a última. Senão todos vão ter validade. Agora, para esse testamento que ela fez antes de morrer, eu só vou olhar, cumpriu os requisitos? Porque provavelmente foi um testamento particular. Sim. Tem assinatura de 3 testemunhas? Tem que ver isso, Tem que ver isso? Não é só simplesmente ela fazer e ela assinar. Se faltou assinatura de testemunha, não vai ter validade. Tão interessante esse tema que a gente trouxe na segunda-feira com a ajuda da Maria Júlia Cardoso, que é advogada, né? Especialista em inventário e fazendo com que a gente reflita e, por mais que seja difícil, precisamos ser práticos e realistas, né, Maria Júlia? Com certeza. E evitar muito problema. Já tive um caso de uma irmã que ela tinha uma loja com a outra, mas estava o nome só de uma. E aí, aquela irmã faleceu, os outros herdeiros, né, a loja estava no nome, fizeram o inventário e deixaram a outra de fora. Se tivesse feito um testamento deixando a metade, ela teria ficado com a loja ou poderia ter regularizado antes de morrer. Então, fazer um testamento, gente, não é caro, é um mito de que é uma coisa cara. Existem formas de você diminuir o valor daquele testamento e você faz valer a sua vontade após a morte e evita muitas brigas aí no futuro. Obrigada mais uma vez, Maria Júlia. Boa semana, tá? Boa semana a todos aí. Obrigada.